Você já sentiu como se tudo estivesse perdido? Como se o céu tivesse se fechado e não houvesse mais saída para a sua vida? Talvez você olhe para trás e veja apenas erros, portas fechadas, sonhos que se despedaçaram, e no fundo do coração pense: será que Deus ainda pode me usar depois de tantas quedas? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te dizer hoje que o nosso Deus é especialista em transformar cenários de derrota em testemunhos de vitória. Ele não precisa de circunstâncias favoráveis para agir, porque a sua palavra nos garante que até no deserto ele faz brotar fontes de águas vivas. E aqui está a verdade que vai mudar a sua perspectiva. Muitas das maiores vitórias que Deus já planejou para você ainda são invisíveis aos seus olhos. Elas estão sendo construídas no silêncio, no secreto, enquanto você permanece em oração e confiança. Assim como José, vendido como escravo, traído pelos irmãos, esquecido na prisão, mas no tempo certo exaltado como governador do Egito, você também pode estar no seu tempo de anonimato. Mas o céu já decretou. A sua história não termina na humilhação, mas na restauração. Antes de continuar, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu e nossa equipe vamos orar por você com fé, apresentando o seu nome diante do Senhor. Aproveita também e já se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem que pode mudar sua vida. E olha, na descrição tem alguns produtos que ajudam a manter esse canal no ar, além do link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp e estar mais perto dessa família de fé. Quando pensamos em alguém que viveu derrotas profundas, mas foi transformado por Deus, logo lembramos de José do Egito. A vida dele é uma pintura clara de como o Senhor trabalha nos bastidores, preparando vitórias que os olhos humanos não conseguem enxergar de imediato. José tinha sonhos grandiosos, sonhos que vinham do próprio Deus, mostrando que ele teria uma posição de destaque que estaria acima até mesmo de seus irmãos. Mas veja o caminho que o levou até lá. Ele foi traído pela própria família, jogado em uma cisterna, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado numa prisão. Se parássemos a história aí, tudo pareceria uma derrota irreversível. Talvez você também se sinta assim, preso em situações que não escolheu, acusado por coisas que não fez, cercado por traições que nunca imaginou enfrentar. Mas no meio daquele silêncio da prisão, onde ninguém aplaudia, ninguém reconhecia, Deus já estava movendo peças invisíveis. Ele usou até mesmo um copeiro esquecido para anos depois trazer José à presença do faraó. E naquele momento, num único dia, José passou da prisão ao palácio. Percebe o que Deus faz? Ele não apenas restaura, ele exalta, ele pega o improvável e transforma em testemunho. A vitória de José estava escondida aos olhos humanos, mas já estava decretada no céu. É assim também com você. Talvez agora só haja lágrimas, silêncio e portas fechadas, mas a palavra declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Se essa palavra já está falando com você, escreve aí nos comentários. Eu creio que Deus está transformando minhas derrotas em vitórias. Isso não é apenas um gesto simbólico, é um ato de fé. E já aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda está no controle. Meu irmão, minha irmã, agora é a hora de trazer essa mensagem para a sua vida prática. Porque não adianta apenas ouvir a história de José e pensar: que bonito o que aconteceu com ele. O mesmo Deus que operou lá no Egito continua operando hoje na sua história. O Senhor não mudou. A palavra diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que se ele transformou as derrotas de José em vitória, ele também pode transformar as suas. Mas existe algo fundamental: aprender a confiar em Deus, mesmo quando nada faz sentido. A fé não é acreditar quando vemos. Fé é continuar crendo quando tudo parece contrário. Talvez você esteja enfrentando dívidas, uma enfermidade, uma crise no casamento ou até mesmo um tempo de solidão em que parece que ninguém se importa. A fé verdadeira olha para além das circunstâncias e declara: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17-18. Aqui vão 3 passos práticos para viver essa fé. Ore mesmo no silêncio. José continuou fiel a Deus na prisão, mesmo sem ter respostas imediatas. Faça do seu quarto o seu altar.
Fale com o Senhor mesmo que pareça que ele está em silêncio. Seja fiel no pouco. Enquanto estava no Egito, José foi excelente como escravo, como administrador, como prisioneiro. Isso abriu portas para que ele fosse excelente também como governador. A fidelidade no pouco prepara você para o muito. Declare vitória com sua boca. A Bíblia ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Então, ao invés de repetir, eu não vou conseguir, eu sou um fracasso, comece a declarar, eu sou filho amado de Deus. E ele já decretou vitória sobre mim. Agora eu quero que você entenda algo profundo. Sua vitória pode ainda não ser visível, mas ela já é real no mundo espiritual. Você não precisa esperar o milagre acontecer para agradecer. Comece a adorar agora. O louvor em meio à dor é o maior sinal de fé que você pode dar. Escreve aí nos comentários. Eu vou permanecer firme, mesmo no silêncio. Isso é um ato de aliança com o Senhor. E aproveita também. Já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e lembra de conferir na descrição os recursos e produtos que preparamos para fortalecer a sua caminhada de fé e também ajudar a manter esse ministério vivo. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem em meio a lágrimas, cansado de lutar pensando em desistir. Eu sei que existem momentos em que a alma grita de dor e parece que a oração não passa do teto. Mas escute, a vitória de Deus não depende das suas forças, nem da sua capacidade, nem de quão perfeito você é. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Ele disse, está consumado. João 19:30. Isso significa que aquilo que para você parece fim, para Deus é apenas o começo de um novo tempo. O Senhor manda te dizer, não desista agora. Não é coincidência você estar ouvindo esta palavra. O Espírito Santo te trouxe até aqui porque existe uma promessa sobre a sua vida que ainda vai se cumprir. Aquilo que os homens declararam como derrota, Deus vai transformar em testemunho. Aquilo que parecia irreversível, Ele vai reverter para a glória do seu nome. Olhe para a história de Jó. Ele perdeu tudo: saúde, família, bens. Seus amigos o acusaram. Sua esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer, mas Jó permaneceu fiel. E a palavra declara que o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Jó 42:10. O mesmo Deus que restaurou Jó é o que está restaurando sua vida hoje. Talvez você não veja ainda, mas o céu já está em movimento a seu favor. O Espírito Santo está trazendo renovo para o seu coração agora mesmo. Ele está trocando a sua tristeza por alegria, o seu desânimo por esperança, a sua fraqueza por força. A Bíblia diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa é sua. Não se apegue apenas ao que os olhos humanos podem ver. Existe um Deus todo-poderoso escrevendo os próximos capítulos da sua história, e eu creio pela fé que o final será de vitória, de restauração e de dupla honra. Declare aí nos comentários, eu recebo a promessa de dupla honra na minha vida. E aproveita este momento para compartilhar este vídeo com alguém que também precisa de renovo. Assim você se torna canal de bênção para outras vidas. E não esquece de entrar no nosso grupo do WhatsApp pelo link da descrição. Lá nós oramos juntos, compartilhamos mensagens e fortalecemos uns aos outros na caminhada com Cristo. Existe um segredo espiritual que muitos ignoram. A vitória não vem da luta pelas próprias forças, mas da rendição total a Deus. José não chegou ao trono do Egito porque era inteligente, bonito ou capaz. Ele chegou porque escolheu permanecer fiel ao Senhor, mesmo quando tudo dizia o contrário. E aqui está o ponto. A vitória invisível de Deus começa no momento em que você abre mão do controle e coloca toda a sua confiança nas mãos dele. Quantas vezes nós tentamos resolver com a nossa própria lógica? Fazemos planos, corremos atrás de soluções, ficamos ansiosos, e quanto mais tentamos, mais nos frustramos. Mas Jesus nos lembra em Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A preocupação não muda nada, mas a fé abre portas no mundo espiritual.
Rendição não é passividade, é atitude de fé. É dobrar os joelhos quando tudo diz para desistir. É levantar as mãos em adoração quando o coração está em pedaços. É continuar andando quando as forças já não existem, confiando que o Espírito Santo vai carregar você no colo. Rendição é dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas espero. Eu não sinto, mas creio. E sabe o que acontece quando nos rendemos assim? Deus começa a nos alinhar com o propósito dele. O que parecia atraso se revela proteção. O que parecia injustiça se torna treinamento. O que parecia perda abre espaço para algo maior. É exatamente isso que Romanos 8:28 declara. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje o Senhor está chamando você para esse lugar de entrega. Ele quer que você descanse nos braços dele e confie que a vitória já está sendo formada, mesmo que você ainda não consiga ver. Não se trata apenas do que você vai receber, mas de quem você vai se tornar nesse processo. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu me rendo a ti. Essa é uma declaração de fé poderosa. E já aproveita para se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque temos muitas mensagens que vão edificar sua vida. E dá uma olhada nos produtos que estão na descrição. Além de abençoar você, eles ajudam a manter este ministério de pé, alcançando mais vidas para Jesus. Se existe uma história que nos ensina sobre vitórias que nascem no invisível, essa é a de Davi. Quando Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei em Israel, todos os irmãos de Davi passaram primeiro diante do profeta. Cada um deles tinha aparência forte, imponente e porte de guerreiro. Mas o Senhor disse claramente: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. E quem foi escolhido? O improvável, o esquecido, o menor da casa. Davi, o pastor de ovelhas que nem sequer foi chamado inicialmente para a cerimônia. Aqui está o ponto. A vitória de Davi já estava decretada por Deus antes mesmo de se tornar visível para a sua família. Aos olhos humanos, ele era apenas um menino com uma harpa e uma funda, mas aos olhos de Deus ele já era rei. Você entende? Talvez hoje as pessoas olhem para você e digam: não tem capacidade, não tem preparo, não tem condições. Mas se o céu já declarou vitória sobre a sua vida, ninguém pode impedir. Quando Davi enfrentou Golias, não foi com espada, armadura ou lança. Ele venceu porque carregava dentro de si uma convicção invisível. A certeza de que o Senhor estava com ele. Essa convicção é o que transforma pastores em guerreiros, meninos em reis, improváveis em testemunhos vivos. E o mais incrível, antes da vitória ser pública, ela foi invisível. Davi já havia vencido leões e ursos no secreto quando ninguém via. As batalhas secretas são a preparação para os grandes triunfos que todos testemunharão. Talvez você esteja vivendo hoje os seus leões e ursos, enfrentando desafios diários que ninguém percebe. Mas fique firme. Cada vitória no secreto é um ensaio para o grande milagre que Deus vai revelar publicamente. Meu irmão, minha irmã, não desanime com o tempo do anonimato. Não despreze as pequenas batalhas. Elas fazem parte da sua preparação. O que Deus tem para você é maior do que você imagina. Mas só será liberado quando você estiver pronto. E essa preparação muitas vezes acontece no invisível. Declare aí nos comentários: minha vitória já está decretada pelo céu. Esse ato de fé vai fortalecer a sua caminhada. E lembre-se, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus enxerga além da aparência. Também aproveite e entre no nosso grupo do WhatsApp, pelo link da descrição para receber mensagens, orações e estar conectado a essa família de fé. Se existe uma história que nos ensina sobre vitórias que nascem no invisível, essa é a de Davi. Quando Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei em Israel, todos os irmãos de Davi passaram primeiro diante do profeta. Cada um deles tinha aparência forte, imponente e porte de guerreiro. Mas o Senhor disse claramente: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. E quem foi escolhido? O improvável, o esquecido, o menor da casa. Davi, o pastor de ovelhas que nem sequer foi chamado inicialmente para a cerimônia. Aqui está o ponto. A vitória de Davi já estava decretada por Deus
antes mesmo de se tornar visível para a sua família. Aos olhos humanos, ele era apenas um menino com uma harpa e uma funda, mas aos olhos de Deus ele já era rei. Você entende? Talvez hoje as pessoas olhem para você e digam: não tem capacidade, não tem preparo, não tem condições. Mas se o céu já declarou vitória sobre a sua vida, ninguém pode impedir. Quando Davi enfrentou Golias, não foi com espada, armadura ou lança. Ele venceu porque carregava dentro de si uma convicção invisível. A certeza de que o Senhor estava com ele. Essa convicção é o que transforma pastores em guerreiros, meninos em reis, improváveis em testemunhos vivos. E o mais incrível, antes da vitória ser pública, ela foi invisível. Davi já havia vencido leões e ursos no secreto quando ninguém via. As batalhas secretas são a preparação para os grandes triunfos que todos testemunharão. Talvez você esteja vivendo hoje os seus leões e ursos, enfrentando desafios diários que ninguém percebe. Mas fique firme. Cada vitória no secreto é um ensaio para o grande milagre que Deus vai revelar publicamente. Meu irmão, minha irmã, não desanime com o tempo do anonimato. Não despreze as pequenas batalhas. Elas fazem parte da sua preparação. O que Deus tem para você é maior do que você imagina. Mas só será liberado quando você estiver pronto. E essa preparação muitas vezes acontece no invisível. Declare aí nos comentários: minha vitória já está decretada pelo céu. Esse ato de fé vai fortalecer a sua caminhada. E lembre-se, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus enxerga além da aparência. Também aproveite e entre no nosso grupo do WhatsApp, pelo link da descrição para receber mensagens, orações e estar conectado a essa família de fé.